Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Chegamos ao nosso quarto e último vídeo, a nossa quarta e última aula do nosso curso Imersão Bíblica. Desde segunda-feira estamos aqui todas as noites falando com vocês, ensinando a vocês, explicando a vocês sobre a palavra de Deus. Obviamente que em 4 aulas nunca, em hipótese alguma, esgotaríamos, ou nos aprofundaríamos com mais profundidade no estudo da palavra de Deus, porque é muito pouco tempo para muito assunto, um assunto vasto, um assunto muito abrangente, que sem dúvida é a palavra de Deus. Mas eu creio de todo o meu coração que com certeza você deve ter aprendido alguma coisa nestas 4 aulas. Eu tenho certeza que alguma coisa de bom, de produtivo, de proveitoso você trouxe, você agregou para o seu conhecimento que você já tinha da Bíblia e agora tem um pouquinho mais. Na aula de hoje, na última aula, eu quero falar muito pouquinho com você sobre soteriologia. O que é soteriologia, pastor? Soteriologia é o estudo da salvação. É outra área muito ampla, muito abrangente da teologia que nós precisamos mergulhar um pouquinho agora, imergir um pouquinho nesse estudo para que tenhamos um leque maior, uma visão maior sobre este assunto que é a soteriologia. Para isso, eu queria me apegar apenas no estudo de hoje somente a uma frase de Jesus, uma declaração que Jesus fez, uma frase que Jesus soltou quando estava na cruz. Sim, porque esta frase que Jesus falou tem tudo a ver com o nosso estudo, com a soteriologia e vai nos aclarear a mente para o que de fato é o plano da redenção, o que é de fato o plano da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos ver na Bíblia, vamos ver na palavra do Senhor, a declaração que Jesus fez por ocasião de sua morte, por ocasião de sua crucifixão. Nós vamos entender o que esta expressão que Jesus usou de fato quer dizer e quais as suas implicações no plano da redenção ou na soteriologia que nós estamos estudando aqui agora. João, Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do versículo 28. Nós vamos ler 3 versículos, tá? 28, 29 e 30. E vamos entender nessa única expressão carregada de significado sobre o plano da redenção. João capítulo 19, a partir do versículo 28, diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam o vinagre numa esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito e morreu. Neste momento, quando Jesus percebeu o que tinha ali, que deram para ele, não era água, era vinagre, Jesus então percebe que tudo tinha se cumprido. E Jesus então faz a declaração: está consumado. Esta expressão está consumado em grego, e você sabe que a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento no grego. A tradução original é a tradução grega do Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito, a maioria dele, em hebraico e uma parte também foi escrita em aramaico. Esta expressão, está consumado ou está feito, algumas traduções também dizem assim, em grego quer dizer tetelestai. Tetelestai. É a expressão grega para estas palavras de Jesus. Tetelestai quer dizer está consumado, está feito, mas também quer dizer está pago, está quitado.
Por exemplo, você vai a algum lugar e compra uma televisão. E você compra a televisão no carnê ali, paga todo mês, você compra em 10 meses. Só uma suposição. Depois que você pagou as 9 prestações, você vai na loja para pagar a última prestação, para terminar. E então, chegando lá, a pessoa que vai receber, ela recebe e bate o carimbo. E no carimbo vai dizer, tetelestai, está pago, está consumado, está quitado. Por que Jesus usou essa expressão no momento de sua morte? Na verdade, estas foram as últimas palavras de Cristo antes de morrer crucificado. Tetelestai, ou está pago, está quitado, está consumado, está feito. Tudo o que tinha para ser feito foi feito. O preço acaba de ser pago. Ora, o salário do pecado é o quê? Diga aí. A morte, exatamente. O salário do pecado é a morte. Ou seja, para que o pecado seja pago, tem que haver morte. Só que neste caso, tinha que haver a morte de um ser perfeito, sem pecado, o Cordeiro de Deus. Não esqueçam que quando João estava batizando no Rio Jordão, que Jesus se apresentou para ser batizado, João disse, olhem para este homem, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento exatamente que Jesus morreu e que Jesus disse está consumado, houve um grande terremoto na terra. E a Bíblia diz que sepulcros foram abertos e algumas pessoas, por ocasião da morte de Cristo, ressuscitaram. A Bíblia não diz quem eram estas pessoas, mas diz que estas pessoas ficaram por aqui na terra até quando Jesus foi para o céu e que estas pessoas subiram com Jesus para o céu. Então, lá no céu hoje, agora, neste momento, existe um grupo de pessoas que nós não sabemos quantas são, que nós não sabemos quem são, mas que ressuscitaram quando Jesus morreu, e quando Jesus ressuscitou e foi para o céu, foi assunto ao céu, estas pessoas subiram com Jesus. São as chamadas primícias. Ok. Por que Jesus disse está quitado? Está pago. Vamos voltar, tá? Agora vamos começar nossa viagem no tempo. Deus criou o homem e mulher. Deus então cria o homem de argila, de barro, de terra, como você quiser chamar, e depois que o bonecão enorme ali estava pronto, Adão tinha mais de 3 metros de altura, Deus então sopra no nariz de Adão, nas narinas de Adão, o sopro, o fôlego de vida. E depois que Adão recebe o fôlego de vida que veio de Deus, Adão passa a ser uma alma vivente, de acordo com a Bíblia. Adão estava no jardim do Éden, depois Deus fez a Eva e então deu a Eva como companheira para Adão. E Deus então deu a Adão e a Eva todo o jardim do Éden, mas no meio do jardim tinha uma árvore, uma única árvore. No meio de milhares só tinha uma árvore. E Deus disse: Adão, Eva, prestem bem atenção. Vocês não podem comer do fruto desta árvore, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Aquela árvore chamava-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um dia, Eva estava passeando pelo jardim, que era maravilhoso, que era esplêndido, que era perfeito. Só um detalhe, naquela época, no Éden, com Adão e Eva, não existia dor, não existia choro, não existia pranto, não existia luto, não existia doença, não existia ansiedade, não existia estresse, nada. Não fazia calor, não fazia frio, nada. Tudo era absolutamente perfeito. Perfeito. Outro detalhe. Adão e Eva usavam 100% de sua capacidade cognitiva. Por causa do pecado, hoje
Hoje, nós não conseguimos utilizar todo o nosso potencial cognitivo. Mas naquela época, não esqueçam que Adão e Eva foram feitos de acordo à imagem e semelhança de Deus. Então, eles eram extremamente inteligentes, extremamente saudáveis. Não existia nenhuma sombra de doença ou de qualquer enfermidade. Não existia uma gripezinha, não existia um resfriado, nada. Não existia dor de cabeça, dor de estômago, nada disso. Tudo era perfeito. Então, porque nada morria, nenhuma folha caía do pé, nenhuma flor, nenhuma folha caía do pé, caía da árvore, nenhuma flor murchava. Não existia nada que lembrasse a morte no Jardim do Éden antes da queda de Adão e Eva. Acontece que Eva, passeando pelo jardim, Eva ouviu uma voz, e essa voz chamava pelo seu nome. Quando Eva ouviu essa voz, ela ficou extremamente curiosa. Olha bem a natureza curiosa de algumas mulheres. Acontece que Eva começou a acompanhar o som de onde vinha aquela voz, até que, infelizmente, Eva percebeu que aquela voz vinha diretamente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva chegou perto da árvore, Eva percebeu que não era um homem, um anjo ou Deus que estava chamando pelo seu nome. Eva viu pela primeira vez um animal falando. Que animal era este? Era a serpente. É bom lembrar que naquela época a serpente tinha asas. Ela voava. Você já ouviu a expressão que Deus não dá asa à cobra? É, porque já deu e não deu certo. A serpente era um animal alado que voava. E o voo da serpente era um espetáculo extraordinário. Ela era meio prateada e quando a luz do sol batia, aquele animal voando prateado era um espetáculo, era uma coisa linda. E agora Eva via aquele animal maravilhoso, lindo, espetacular, que não tem nada a ver com as serpentes que nos causam hoje medo, que nos causam pavor. Eva viu e ouviu esse animal falando. E Eva então começa a discorrer um diálogo com aquele animal, com a serpente. É bom lembrar que a serpente, obviamente, não falava. Naquele momento acontecia a primeira sessão mediúnica da história da humanidade. Satanás, Lúcifer, possuiu, tomou o corpo da serpente e falava com ela através da serpente. Ora, se já naquela época, o diabo tomava posse de animal para falar com as pessoas, hoje, mais do que nunca, o diabo não usa mais animais para falar com pessoas. Infelizmente, muitas vezes, o inimigo, Satanás, Lúcifer, usa pessoas para falar, para machucar, para ofender, para desanimar outras pessoas. Então, muito cuidado quando você for ofendido ou ofendida por alguém, talvez um irmão de igreja, talvez um parente, talvez até o pastor, talvez um marido, um cônjuge, enfim, não importa. Cuidado, porque muitas vezes o diabo pode estar falando na boca daquela pessoa e você fica com ódio, com raiva da pessoa, sem saber que quem ofendeu você não foi a pessoa, foi o diabo usando a boca daquela pessoa. Mas pastor, como é que você pode afirmar isso? Porque em um momento, você vai lembrar comigo agora, Jesus estava prestes a ser crucificado e Jesus disse para os seus discípulos, olha, vocês prestem bem atenção que nesta noite, que hoje mesmo, eu vou ser entregue, eu vou ser preso e vocês vão se decepcionar muito. Pedro, cheio de compaixão, de misericórdia, de zelo e de carinho por Cristo, Pedro então diz, jamais, Senhor, não diga uma coisa dessa. O Senhor não vai ser preso. Não, o Senhor não pode falar uma coisa dessa. Jesus olha para Pedro e diz, não para Pedro, diz para Satanás. Jesus diz, para trás de mim, Satanás.
Você quer me desanimar, você quer me fazer desistir, mas eu não vou desistir. Com palavras mansas, suaves e amáveis, Satanás estava falando com Jesus na boca de Pedro. Então esse costume de Satanás de falar com o ser humano para machucá-lo, para enganá-lo, para ludibriá-lo, é muito antigo desde o Éden. Até hoje ele utiliza a mesma estratégia, porque ele sabe que dá certo com muita gente. Ok. Então começa ali o diálogo de Eva com a serpente, ou com Satanás na serpente, e Satanás faz uma pergunta para Eva. Ele pergunta assim: o que foi que Deus disse a você? Deus disse a você que se você comer você vai morrer, é verdade isso? Eva disse: foi. Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores que tem nesse jardim. E olha só, serpente, quantas milhares de árvores tem por aqui, quantos frutos maravilhosos, mas desta árvore que você está aí, ó, Deus disse que nós não podemos comer, porque no dia que nós comermos, certamente nós morreremos. Satanás então dá uma invertida. Satanás então rebate o que Eva disse e diz: certamente, Eva, vocês não vão morrer. Deus mentiu para vocês. Deus só disse isso para vocês porque Deus sabe que no dia que vocês comerem deste fruto, vocês vão ser igual a Ele, ou iguais a Ele. O fato é que a Bíblia diz que quando Eva viu aquele fruto, quando a serpente ofereceu o fruto para Eva, a Bíblia diz que quando Eva viu o fruto era agradável aos olhos, era uma fruta linda, espetacular, que até hoje alguns dizem que era uma maçã, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Eva viu aquele fruto maravilhoso e a Bíblia diz que era agradável aos olhos, enchia os olhos de Eva, aquela fruta maravilhosa, belíssima, e também diz que era agradável ao paladar. Eva salivou. Não tem aquela expressão quando vemos alguma comida que gostamos demais, a expressão deu água na boca? Exatamente isso. Eva ficou com água na boca. E naquele momento, Eva então pega o fruto e Eva não pensou em ninguém. Eva não pensou em Deus, Eva não pensou em Jesus, Eva não pensou no Espírito Santo, Eva não pensou em Adão, Eva não pensou na humanidade, nos animais, não. Eva simplesmente pensou em si mesma. Outro detalhe para você gravar em seu coração. A matéria-prima de todos os pecados do mundo, sejam eles quais forem, a matéria-prima sempre é o egoísmo. Nós sempre pecamos porque primeiro pensamos em nós. Se vamos tirar vantagem, se vamos ter benefício, se vamos ter prazer, se vamos ter lucro, nós sempre, antes de pecar, primeiro pensamos em nós. O egoísmo, vou repetir para você, é a matéria-prima do pecado. Todo e qualquer pecado é construído, é alicerçado na base, no alicerce do egoísmo. A Bíblia, então, que iludida com as palavras da serpente e com a imagem, com a aparência daquele fruto, Eva come o fruto. Eva come o fruto. E depois que Eva come o fruto, Eva percebe que não morreu. Eva percebe que a pressão dela continua 12/8. Eva percebe que não sente nenhuma dor de cabeça. Depois que come o fruto, Eva percebe que o fruto não lhe fez mal ao estômago. Ela percebe também que a sua saúde parece dar a impressão para ela que está melhor do que antes. Eva então se sente melhor do que antes. Os olhos de Eva são abertos. Eva então agora possuída pelo pecado, destituída da glória de Deus, Eva agora pega o fruto e corre. Quando Adão vê Eva com um fruto na mão, a ficha cai instantaneamente. Não esqueçam
que eles eram extremamente inteligentes, muito mais do que nós. Adão já percebeu que Eva havia comido o fruto. Adão percebeu naquele momento que a casa tinha caído. E ele tinha que pensar rápido. Eva lhe oferece o fruto e Adão, assim como Eva, não pensou em Deus, não pensou nos anjos, não pensou em Jesus, não pensou em ninguém. Pensou em si mesmo. O que Adão pensou? Ora, se quem come vai morrer, eu vou perder a minha companheira, eu vou perder a minha esposa, eu vou perder a mulher que eu amo, eu vou perder a mulher da minha vida. Não, eu não posso perdê-la. Então Adão, pensando em si mesmo, mais uma vez provando que o egoísmo é a matriz, é a matéria-prima do pecado, Adão também come o fruto. Mas tem um detalhe, que se você for parar para analisar, parar friamente para pensar, eles não morreram. Porque Deus disse, no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer, mas eles não morreram naquele dia. Viveram ainda centenas de anos depois que comeram o fruto proibido, o fruto que Deus havia dito para não comer. Deixa eu te dizer duas coisas. Primeira, alguns teólogos dispensacionalistas, alguns teólogos que não têm muito conhecimento bíblico, eles dizem por aí que o fruto era um fruto venenoso, que o pecado estava no fruto, que quando Eva comeu o fruto, o pecado entrou em Eva. Outros dizem até que o fruto proibido, Deus proibiu porque era um fruto venenoso. Por isso que Deus disse, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Nada disso, tudo é balela. Tudo é ignorância bíblica. Tudo ignorância. O fruto não tinha erro nenhum nele. Não tinha veneno no fruto. Não tinha uma química, não tinha um processo químico no fruto que traria nada disso. O pecado, a maldição, o problema não estava no fruto em si, na fruta. O problema estava onde? Na desobediência. Deus disse, está tudo aqui, vocês podem comer de tudo, mas desse aqui não comam. Desse aqui não comam. A desobediência a Deus foi que levou ao pecado, foi que levou ao afastamento de Deus. Segundo detalhe, quando Adão e Eva comeram o fruto, obviamente que eles iam morrer no mesmo dia, mas Deus disse que eles iam morrer. Preste bem atenção. Quando um óvulo é fecundado, né? Quando há relação sexual entre o homem e a mulher, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali agora uma célula se multiplica em 2, depois em 4, e as células vão se multiplicando até formar os cabelos, formar o rosto, formar o corpo, formar os órgãos. Nós, eu e você, somos compostos 100% de célula. Tudo em nós é célula. Nós temos trilhões de células no nosso corpo. Tudo é célula. E você perceba que enquanto o feto vai crescendo, vai se desenvolvendo na barriga da mãe, são as células se multiplicando. E quanto mais as células se multiplicam, obviamente, mais a criança, o feto vai crescendo. Até que chega o momento do parto. E mesmo depois que a criança nasce, as células continuam se multiplicando. Não só as células do corpo, mas também as células do cérebro, os neurônios, vão se multiplicando. A criança vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai crescendo. As células se multiplicando. Chega um momento na vida que as células, uma boa parte delas, param de se multiplicar e algumas começam algumas começam a morrer. Naquele momento, quando Eva comeu o fruto, as células do seu corpo, de forma imperceptível aos seus olhos, começaram a morrer.
Quando Adão comeu o fruto, e Adão, tanto Adão como Eva, preste bem atenção, eles tinham em suas mãos o livre-arbítrio. Eles poderiam escolher não ter comido, mas comeram. Quando Adão comeu o fruto, as células do corpo de Adão também começaram a morrer. E foram morrendo. E foram morrendo. Infelizmente, não só as células do corpo de Eva e de Adão começaram a morrer, mas toda a natureza começou a morrer. As folhas agora murchavam, caíam do pé da árvore, as plantas, as folhas, as flores também começaram a murchar, tudo, origem, resultado, consequência do pecado. No dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Satanás disse, certamente não morrerás. E hoje, todo mundo sabe, todo mundo nasce sabendo que um dia vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Quando eles perceberam que tinham desobedecido a Deus, os olhos deles foram abertos. Abertos para quê? Abertos para a maldade. E eles olharam para o outro e perceberam que estavam nus. Mas pastor, alguém pode perguntar, eles não estavam nus antes? Não, antes. Eles não vestiam nenhuma roupa, mas uma espécie de luz envolvia o corpo deles. Era a glória de Deus, exatamente. Eles eram envolvidos, por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa glória se perdeu e Cabode foi-se a glória de Deus. Então, percebendo que estavam nus, ficaram o quê? Com vergonha. Esta é o primeiro sentimento negativo depois que nós pecamos. A vergonha. Vergonha de nossos familiares, marido, esposa, vergonha de Deus e muitas vezes vergonha de nós mesmos. Se esconderam. Como alguém pode se esconder de Deus, mas o pecado também nos cega, nos emburrece. Essa é a melhor expressão para o pecado. Se esconderam, Deus então chega e pergunta onde eles estão. Quando Deus pergunta, onde você está, Adão? Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria que Adão confessasse, que Adão reconhecesse o seu pecado, a sua condição. Senhor, estou aqui, estou escondido porque eu estou com vergonha, porque eu errei, porque eu fui egoísta, porque não pensei no Senhor, porque não pensei em ninguém, só pensei em mim e acabei pecando. O que foi que Adão fez? Estou aqui, Senhor. Está escondido por quê? Deus perguntou. Porque a mulher que o Senhor me deu, Adão não colocou a culpa em Eva, Adão colocou a culpa em Deus que havia dado Eva para ele. Depois Eva colocou a culpa na serpente e até hoje assim nós nos acostumamos a colocar a culpa dos nossos erros uns nos outros. Fato é que a Bíblia diz que Deus oferece, Deus dá, preste bem atenção, Deus dá a Adão um cordeiro, para que Adão sacrificasse aquele cordeiro. O próprio Adão mata o cordeiro, o próprio Adão sangra o cordeiro. Deus diz, olha, daqui para frente, a morte entrou no mundo por sua causa. Mas assim como a morte entrou no mundo por sua causa, Adão, por causa de um homem que virá, que este cordeiro representa, o meu filho vai. Porque assim como um pecado, como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem veio a salvação. E então Deus, depois que Adão mata o cordeiro, Deus tira a pele do cordeiro, o couro do cordeiro e faz uma roupa para Adão e para Eva. Porque Adão e Eva, eles tinham, como estavam com vergonha, perceberam que estavam nus, colocaram folhas de figueiras para cobrir a nudez, porque eles não sabiam que dali a algum tempo aquelas folhas iriam secar, porque até então as folhas nunca tinham secado, mas agora já era o pecado fazendo o seu estrago no mundo. Então, Deus então diz, tira essas folhas daí, porque essas folhas que vocês se vestiram representam a justiça de vocês, que não vale nada. Eu agora vou vestir vocês com a pele, com a roupa do Cordeiro. Vistam agora a minha justiça, porque vocês serão justificados pela minha justiça, pela justiça divina,
pela justiça de Jesus. Então, de lá para cá, foi só degradação, foi só decadência, e até chegarmos no mundo de hoje de pecado, de iniquidade, de transgressão. Vou falar uma coisa para você. De Adão até Jesus foi morto um cordeiro por dia, milhares de anos, um cordeiro por dia. Deus, todos os dias, mostrando para o seu povo que o cordeiro viria. Voltando para o futuro, do passado para o futuro, quando João contempla Jesus, ele diz: ali está o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. É Ele que vai nos salvar do pecado. É Ele que vai pagar a conta. É Ele que com seu sangue, com seu sangue, quitará o débito com o pecado. E nele nós encontramos vida e vida em abundância. É em Cristo que os nossos pecados são perdoados. É por causa de Cristo que todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam em nossas vidas. E é por causa delas, dessas misericórdias, que eu e você não somos consumidos. Tetelestai, está pago. O homem pecou, o homem errou e ainda peca e ainda erra. Mas hoje nós temos uma esperança. A nossa esperança é Jesus. No dia que Jesus morreu, no momento que Jesus disse Tetelestai, na hora que deu o terremoto, que aquelas pessoas ressuscitaram, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Que santuário é esse, pastor? Que véu é este? Isso aprenderemos em um outro estudo, muito importante para a vida do cristão. Mas fato é que o véu se rasgou de alto para baixo, de cima para baixo, na hora do sacrifício da tarde. Que horas eram essas, pastor? 3 horas da tarde, 15 horas. Na hora que o sacerdote iria sacrificar o cordeiro, Deus disse: basta, chega, não precisa mais sacrifício, porque o meu filho deu a vida por cada um de vocês. Desde Adão até o último homem que vai viver, que vai nascer, os pecados estão pagos. E hoje nós vivemos pela graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é o quê? Um dom de Deus. Esta é só uma pequena parte da soteriologia, estudo da salvação. Muito mais coisas nós temos para estudar, mas muito mais. Eu quero que você tenha acesso a parte das informações que eu tenho aqui em minha cabeça. Eu quero que você tenha acesso a estas informações que estão aqui nesse HD. Eu quero que você tenha acesso a esse banco de dados. Eu tenho muita informação para te passar. Eu tenho muita coisa para te oferecer, muito estudo, muito conhecimento da Palavra de Deus. E eu quero te convidar, eu quero te desafiar, na verdade, para um desafio muito maior. Não só 4 aulas de um curso de imersão bíblica, mas eu agora quero te oferecer, quero te convidar para vir comigo em um estudo muito mais profundo, de 50 aulas. O que você acha? 50 aulas. Obviamente que serão aulas um pouco menores, um pouco mais curtas, para não te cansar muito, mas 50 aulas, com e-books, com exercício, com provas e no final com um lindo certificado para comprovar, para certificar que você conhece a Bíblia, que você aprendeu muito sobre... Não conhece tudo, porque ninguém conhece tudo, mas que você aprendeu mais do que você sabia sobre a palavra. Eu quero te desafiar neste estudo bíblico. 50 aulas, 50, talvez até mais, talvez mais. Este grupo foi criado para filtrar, para peneirar, para separar os curiosos dos comprometidos. Se você está aqui até agora, se você assistiu às 4 aulas, é porque de fato
Deus quer falar com você, porque você tem no seu coração o sentimento, a vontade, o desejo de aprender mais sobre a palavra de Deus. Já falei, quando aprendemos mais sobre a palavra de Deus, nós aprendemos mais sobre Deus. Quando aprendemos mais sobre Deus, nós nos aproximamos mais dele. E quando nos aproximamos mais de Deus, confiamos mais no Senhor e com certeza nós vivemos melhor, nós vivemos mais na presença de Deus. 50 aulas, um curso que nós teremos bem abrangente, bem profundo sobre a Bíblia. O que eu te falei aqui nessas 4 aulas não é nem 1%, presta bem atenção, não é nem 1% do que eu tenho aqui para te oferecer. Só que tem um detalhe, são poucas vagas. Ah, pastor, essa conversa, por que poucas vagas? Porque eu quero dar o suporte, eu quero tirar as dúvidas, eu quero fazer live com vocês, eu quero fazer aula ao vivo, eu quero que você me diga, não, pastor Mário, é isso aqui não entendi e tal. Eu quero dar um acompanhamento, uma mentoria bíblica para você. Eu quero fazer por você o que o seu pastor não tem tempo para fazer. Vou repetir o que eu disse no princípio. Tudo que eu vou te ensinar, o seu pastor, ele sabe. Mas como é muita gente, ele não tem tempo, obviamente, para ensinar a vocês o tempo que eu tenho. Então, assim, eu quero poucas pessoas para me dar uma atenção particular, uma atenção exclusiva a cada um dos meus alunos. O curso completo, esse curso de 50 aulas de imersão bíblica, ele custa R$ 497. O valor, o preço do curso é R$ 497. Pastor, quanto tempo leva este curso? Mais ou menos de 10 a 12 meses. De 10 a 12 meses, 50 aulas, cada aula por semana. Ah, pastor, é muito pouco, mas não é só aula, vai ter os exercícios. Vai ter os livros para vocês lerem. Não é só aqui ficar ouvindo, não. Vocês vão estudar, vocês vão pesquisar, você vai aprender de verdade. Então, se você pegar R$ 497 e dividir em 10 vezes, gente, R$ 49, quase R$ 50 por mês é muito pouco para você se aprofundar na palavra de Deus. Olha só, este curso vale muito mais do que ele custa. Todos os meses eu vou disponibilizar para você um e-book. Só o e-book custa R$ 29. Por aí você tira, o curso vai sair quase que de graça para você. Tem um outro detalhe para você. Só para você que chegou até aqui, até agora, que está aqui comigo nesse momento, que está nesse grupo, só para você. De R$ 497 para você, eu vou fazer R$ 197. Fechou? Matou? Não é possível. R$ 197 para você me acompanhar. Um ano. Conhecendo, se aprofundando, tirando dúvidas. Obviamente, eu vou repetir, eu não sei tudo sobre a Bíblia. Mas o que eu sei, eu te asseguro, vai te ajudar e muito. Vai te dar uma bagagem fantástica. Eu fiz 4 anos de teologia, mais especialização em Bíblia. Então preste bem atenção. Você tem muito mais para aprender. Então, venha comigo nessa. Para você, só para você, tá? Que está aqui comigo agora, nesse grupo. R$ 197. Mas pastor, como é que eu pago isso? Pronto. Aí a gente vai combinar. A gente pode dividir, você pode pagar à vista. Esse valor aí é à vista, tá bom? Ele é à vista, R$ 197. Ah, pastor, eu quero dividir. A gente combina. Como é que eu faço, pastor? Eu quero ter esse curso com o senhor, com você. Você vai vir, não é no grupo não. Vai procurando no grupo lá, você vai achar o meu número, tá bom? O meu privado. Você vai lá dizer, pastor, eu quero fazer o curso Imersão Bíblica com o senhor. Eu quero fazer o curso, ou eu quero só, tá bom? E eu vou conversar com você e nós vamos discutir como você vai pagar para você ter o curso completo, 50 aulas, e-books, testes e certificado. No final, certificado lindo
de que você de fato concluiu o curso Imersão Bíblica. Vem comigo, eu te asseguro que a sua mente vai abrir de uma forma que você vai ver a Bíblia com outros olhos, que você vai ver Deus com outros olhos e que você vai se aproximar muito mais de Deus, e isso vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Então, R$ 197 só para você. Qual o valor do curso? O valor do curso é R$ 497. Para mim, pastor, para você e agora, 197. Ah, tem um detalhe. Até que dia? Até segunda-feira, tá bom? Você tem até segunda-feira, para fechar a sua matrícula, para fazer a sua inscrição e para colar comigo nessa empreitada, nesse desafio. E eu te espero do outro lado, em algo bem mais profundo, num mergulho bem mais profundo nas águas do conhecimento bíblico. E não esqueça, quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você abre a Bíblia, é Deus quem fala com você. Muito obrigado, porque você veio até aqui. E eu tenho certeza que o que você aprendeu, com certeza, vai te ajudar e muito na sua carreira, na sua vida cristã. Ore por mim, que eu oro por você, e juntos nós oremos uns pelos outros na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você e sobre a sua vida o Senhor levante a sua santa face e te dê a paz em nome de Jesus.